Pai, no nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a tua serva nas tuas mãos, Senhor, que está incumbido, Senhor, de trazer a tua palavra, Senhor. Usa ela, Senhor, com poder, com autoridade, Senhor. Eu sei que o Senhor já falou, Pai, através, Senhor, da tua palavra, no coração da tua filha, Pai. Que essa palavra, Senhor amado, venha de encontro aos nossos corações. Pai, que o Senhor fala não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, Senhor. Que possamos sair daqui, Pai, convicto que o Senhor é Deus, o Senhor é bom e a tua misericórdia nos alcança. Cobre ela com teu sangue, Senhor. Reveste ela com poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Vou me organizar aqui. Como todos dizem, recebi o convite do pastor para trazer a palavra hoje. Na verdade, eu tinha 2 estudos preparados e orei para que o Senhor me mostrasse qual seria o que era para trazer hoje. Esse texto foi ministrado para as crianças já tem umas 2 semanas. Nós vamos falar sobre a história de Axa, filha de Caleb. E eu passei no meu devocional, né? No meu devocional do dia 29 de setembro, era sobre ela. Pode sentar, irmãos. Era sobre ela e eu fiquei muito comovida com a história, assim, maravilhada. E aí eu passei para as crianças, de uma forma, lógico que eles entendem. E aí, quando o pastor falou, eu fiquei na dúvida sobre, até a gente tinha até comentado na viagem, sobre o tema. E até então eu pensei em trazer essa mensagem sobre as fontes. Mas ontem à noite o Senhor mudou toda a trajetória. Então nós vamos falar sobre o legado. O texto está em Juízes 1, do 12 ao 15. Eu vou trazer essa palavra sob direção do Espírito Santo. As histórias, os ensinamentos de Axa, filha de Caleb, esposa de Otniel. Amém? Juízes 1, 12. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Caleb lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Para falar de Axa, eu vou falar sobre Caleb, porque o tema é sobre o legado. E o legado é algo que você deixa para o próximo. Para o próximo agora, mas para a sua próxima geração. Né? Jesus nos deixou um legado para a eternidade. Então, o legado é algo muito importante na nossa vida. Então, vou falar um pouco, brevemente, sobre Caleb. Quem foi Caleb? Eu acredito que todos aqui conhecem, né, e sabem, mas eu vou simplificar um pouquinho. Caleb foi um dos 12 escolhidos para espiar a terra prometida. Dos 12 que foi, somente Josué e Caleb trouxe boas novas. Eles vieram, os outros vieram com uma impressão ruim e eles vieram com uma boa impressão. O que fez só Josué e Caleb ter uma boa impressão? Isso a gente vai ver adiante. O nome disso é mentalidade. Então, o que aconteceu? Eles vieram com essas boas novas, mas os outros 10 não tiveram isso. Aqui já tem um ensinamento para nós, que nós devemos ver a vida mais positivamente, né? Ver o lado bom das coisas. O que eu vejo em Caleb é um homem corajoso. 45 anos depois, ele pede a Josué a terra de, para mim não falar errado, Hebron. Mas ele já tinha 80 anos. E outro detalhe, essa terra era habitada pelos gigantes. Mesmo assim, Caleb pediu um homem corajoso, um homem
aos seus 80 anos, né? Ele pediu uma terra para ser conquistada. E ele não temeu. E aí eu me pergunto, por que que ele não temeu? Né? Porque ele acreditou nas promessas de Deus. Mais uma pergunta. Você está temendo os gigantes para poder chegar até a promessa de Deus? Você está enfrentando esses gigantes? Nós tivemos um culto uma vez na vida. Não, foi acho que durante um ano. Desafio de Gigantes foi o tema de um ano nosso. E foi muito interessante. Porque os gigantes, eles aparecem na nossa vida, né? Nós temos que ser fortes e corajosos, né? Para enfrentar esses gigantes. E aí entra a Axa. A Axa, ela recebeu do pai dela o dote. Porque as mulheres não recebiam herança, elas tinham o dote. E o que é interessante, assim, que eu achei interessante em Caleb, que ele terceirizou. Mas o Caleb já sabia terceirizar, porque ele não conseguiu conquistar a cidade de Kiryat Sefer. Então, o que que ele fez? Quem conquistar Kiryat Sefer vai ter a mão da minha filha em casamento. Ó, a terceirização aí. Ele era um homem de visão também, né? E assim, Otniel, primo de Axa, conquistou e casou-se com ela. Otniel vem a ser o primeiro juiz, né, da época de Cristo lá. Seguindo a história, ela ganhou como dote terras áridas, secas. E eu acredito, assim, que ela tinha a visão do pai dela. Sabe aquela história da fruta cair no pé, né? Eu acredito que ela tinha a mesma visão do pai dela. Ela chegou, viu aquelas terras áridas, ela falou, vou fazer o que com isso, né? E eu acredito também que ela entendia que Deus tinha promessas de coisas boas para ela, né? Assim como tem para nós. E ela vai até o pai dela corajosamente, porque as mulheres não tinham voz naquela época, então ela foi muito corajosa, assim como o pai, e pediu: dar-me fontes de águas. Ela teve ousadia, porque com as fontes, a terra dela se tornaria uma terra fértil e produtiva. Essa terra, ela fica na região de Neguete. Essa região não foi um mal presente aos nossos olhos, um mal dote, porque essa região era passagem de mercadores. Então era uma região próspera. Só que não estava seco, ela não tinha como produzir, né? Mas era uma boa localidade, vamos dizer assim. E em Neguete, na temporada de chuva, inundava. Então era a época de produzir. Era a época que eles tinham fartura, vamos dizer assim. Mas ela necessitava das fontes. E assim Caleb cedeu para ela, não só uma, mas as fontes superiores e inferiores. Quando eu vejo Axa corajosamente, né, fazendo algo que não era de se esperar de uma mulher na época, né? Que era só obediência e aceitar tudo. Mas ela também teve uma visão. Mas ela teve essa visão por quê? Porque o pai dela tinha visão. Uma outra visão, que não era a visão comum de todos. E eu estava vendo, não vou saber exemplificar se foi num livro, se foi num desses podcasts, eu não sei. Mas, enfim, uma pessoa diz assim que uma pessoa que pensa no hoje, ela tem uma mentalidade muito pobre, paupérrima. Uma pessoa que pensa na semana, ela tem uma mentalidade muito pobre. Uma pessoa que pensa por mês, ela tem uma mentalidade mediana. Uma pessoa que pensa por décadas, ela tem uma mentalidade milionária. Mas uma pessoa que pensa para deixar um legado, ela tem uma mentalidade bilionária. Eu achei muito interessante isso, porque os seus pensamentos, os seus projetos é para hoje? É para a semana que vem? É para o mês que vem? É para daqui 10 anos? Ou é para mudar uma geração? Então, essa é a mentalidade que nós devemos ter. Um legado. O nome disso é legado. Quando você pensa em algo que vai mudar a sua vida, mas também, consequentemente, as vidas das outras pessoas e também
mudar a vida de pessoas mesmo quando você não estiver mais aqui. Quando você não estiver mais aqui, aquela mentalidade sua mudou a vida de alguém. Vamos trazer agora para a nossa vida espiritual. Quando eu olho para o Ministério Kids, eu olho para um legado. Quando eu olho para essas crianças, eu penso, o que nós estamos deixando para elas? O que elas vão deixar para os filhos delas? E assim, meu coração se enche de alegria de ver, quando a gente está aqui nessa linha, a gente fala, vamos orar? Aí, eu quero orar, eu quero orar. Então, já é um legado. Crianças de 3, 4 anos se disponibilizando a orar. É um legado. O legado bonito. Pastor, muito lindo. E a minha mentalidade é que quando eu estiver bem velhinha, assim, bem curvadinha, os filhos ou os netos dessas crianças vão dizer assim, foi minha tia da salinha. E com ela eu aprendi isso, isso, isso. Esse é o legado que eu quero deixar para essas crianças. Porque Cristo tem que ser pregado. E no mundo que nós estamos vivendo, a possibilidade disso ir adiante está ficando cada vez menor. O exemplo disso é as igrejas vazias, pais concentrados em outras coisas, menos na educação normal, que dirá a educação espiritual dos seus filhos. Eu acho que se fizer uma estatística hoje, eu acho que menos de 5% dos pais hoje se preocupa com a educação espiritual dos seus filhos. Eu penso, pode ser que seja mais. Mas na visão geral do que eu tenho. O Luan, eu acho que já tem uns 5, 6 anos, talvez até mais, né, Luan? Ele fez um culto aqui sobre e daqui 10 anos. Ficou marcado para mim isso. Foi um legado que você deixou para mim. E daqui 10 anos? E eu lembro que ele chamou uns jovens aqui e falou, eu não lembro a quantia que ele falou em dinheiro, mas era muito dinheiro. O que você faria com esse valor? Assim, eles não sabiam o que fazer com aquele valor. Uns disseram, vou comprar lanche, mas era muito dinheiro. Eu não me lembro o valor, eu lembro que era alto. E aí, hoje, eu olho para isso e eu penso, mentalidade. Culpa deles ter essa mentalidade? Talvez não foi regrada essa mentalidade de olhar para frente, né? Eu olho para o Emanuel e eu vejo que eu estou transmitindo um legado que eu recebi do meu avô. A importância de você construir memórias, mas ensinar a sua geração. O meu avô era um homem de leitura, ele gostava muito de ler. Consequentemente, era um homem além do tempo dele, né? Na época em que a ignorância, né, total de todo tipo, né, reinava, o meu avô era um homem atemporal. Ele estava além, muito para frente dos homens daquela idade. Mas ele era um homem de leitura. E ele ensinou a minha mãe, cativou a minha mãe a ler. E a minha mãe gostava muito. Consequentemente, minha mãe era uma mulher também à frente do tempo. A minha mãe, eu tinha 8, 6, 7 anos, ela tinha, numa cidadezinha que a gente morava, ela tinha um mercado, um armazém. E eu lembro que eu brincava nesse armazém. Não era meu pai que cuidava, era minha mãe. Meu pai mexia com peão. Eu lembro que esse mercado era tão grande que a gente brincava no depósito dele. E minha mãe cuidava daquilo sozinha. Legado do meu avô, que tinha a mentalidade adiante e passou para ela. E minha mãe, ela sempre dizia para mim, para minha irmã e para o meu irmão, ela dizia sempre assim, quando você for para trabalhar alguém, faça sempre além daquilo que você está trabalhando, além daquilo que você foi designado para fazer. Porque o conhecimento, ele nunca vai te preencher totalmente, você sempre vai ter que aprender. E eu sempre carreguei isso para mim, é um legado que está sendo passado. Eu lembro que eu fui, daqui da Pedra Preta, eu fui trabalhar no frigorífico, lá em Tangará da Serra.
Para mim foi terrível, porque eu saí de um trabalho e tive que ficar em casa. Mas o Senhor me honrou. Precisava de uma das meninas da contabilidade ia sair de férias e precisava de alguém para ajudar. E aí eu fui trabalhar temporariamente. E eu me dediquei tanto àquele trabalho que eu acabei sendo contratada. E posteriormente, essa pessoa que eu tinha ido lá para substituir ela por um tempo, ela saiu. E eles me contrataram no lugar dela. Porque eu não fazia só os arquivos, eu ficava ajudando ela, então eu aprendi o trabalho dela. Mas isso foi a mentalidade que a minha mãe colocou em mim, tanto em mim como em meus irmãos. E passado um tempo eu fui para o financeiro do frigorífico. Quando o frigorífico lá fechou, nós viemos para cá e eu fiquei cuidando do posto marca, de uma transportadora e do restaurante. Eu fazia o financeiro dos três. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus vem preparando a gente para aquilo que a gente vai precisar no futuro. Porque hoje eu tenho que cuidar das minhas coisas sozinha. Se eu não tivesse tido aquela experiência, seria muito mais difícil hoje, né? Quando eu olho para o Emanuel, eu quero passar para ele, e graças a Deus a gente conseguiu passar isso, o gosto pela leitura. Então, assim, meus presentes para o Emanuel, coitadinho, não é carrinho, tenho de vez em quando, mas eu dei um microscópio para ele no Dia das Crianças, vou comprar um telescópio para ele no Natal, porque eu tenho que despertar nele uma mentalidade além. Ele tem que ter essa mentalidade. E o resto fica a cargo do pai e da mãe, né? A questão espiritual e tudo, aí fica com o papai e mamãe, que eles estão cuidando muito bem disso. Eu olho para nossa geração e eu me pergunto, que legado eles estão recebendo e que legado eles vão deixar? Eu fiquei muito aborrecida anteontem. Eu desci para comprar uma fraldas para o meu pai e vinha subindo uma mãe e uma filha, uma moça. Ela estava praticamente nua. Eu não consegui ver o short da menina. Era muito curto. E a mãe estava acompanhando. Aquilo entristeceu meu coração de tal forma que, de verdade, eu cheguei lá na loja assim, eu tive vontade de chorar. Porque, com pena da moça, que ela não está recebendo uma instrução necessária para viver com dignidade, e também da mãe, porque eu não sei o que ela recebeu. O que eu quero colocar para a igreja? Qual é o legado espiritual que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos? Qual é o legado de moralidade que você está passando e está deixando? Que mentalidade você está colocando, deixando na sua família? Que mentalidade que você tem? Eu gosto muito de Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai para a renovação da sua mente. Eu sou encantada, de verdade, nesse versículo, porque o Senhor, Ele vem falando para nós, renova nossa mente, ou seja, muda sua mentalidade. Muda sua mentalidade. Para que experimenteis a boa, perfeita, vontade, agradável vontade de Deus. Talvez com a nossa mente tão trancada, fixada em algo que não vai te levar a nada, você está deixando de enxergar coisas boas. Assim como os 10. Eles olharam para a terra prometida e eles condenaram todo aquele povo. Daquele povo que acreditaram nos 10, nenhum pisou na terra prometida, somente Josué e Calebe. Cuidado, nós temos que cuidar o que nós estamos ouvindo e vendo, o meio que estamos participando, porque isso nos constrói como pessoas. Eu vou trazer para a igreja. Qual é o seu legado para a igreja? Qual foi o dom que Deus te deu e que não está sendo usado? Qual é o legado que você está deixando na igreja? Gil, eu canto muito bem. Ministério de louvor. Eu tenho vontade de aprender a tocar violão,
teclado, essas coisas assim. Ministério de louvor. Eu amo crianças. Ministério Kids. Gil, eu sou boa de oração, intercessão. Eu sou simpática, eu sou bacana, todo mundo gosta de conversar comigo. Recepção. O meu café, ó, cafezinho. Qual é o legado seu da sua para a igreja? Quando a gente fala na Tata, ai meu Deus, que comida boa, né? Falou na Tata, qual é o legado da Tata? Aquele cheiro, assim, parece que vem até no nosso nariz, né? A igreja, ela precisa disso. Nós precisamos disso. O que a Lena faz está refletindo nos netos dela. Os netos delas estão observando ela, assim como o Emanuel me observa. E aí, eu penso muito em que legado eu vou deixar para o Emanuel. Eu falo assim que eu gosto de construir memórias. Que quando o Emanuel for um homem e ele tiver os filhos dele, como eu gostaria que ele me descrevesse para os filhos dele. Eu fico pensando nisso. Porque quando eu olho para o meu avô ou para minha mãe, eu vejo muita coisa boa deles. Muito amor, muito ensinamento, muita aprendizagem, coragem, honestidade, sabe? E a gente tem que viver isso. Não só para a gente, mas para a nossa geração. Para os nossos netos. Eu quero que, e eu oro a Deus, que o Emanuel, ele, quando ele for um homem, ele olhar e falar assim para o filho dele: a minha avó era uma mulher corajosa. Eu quero que o Manuel, quando olhar para o filho dele, diz assim: a minha avó era uma mulher que orava. A minha avó, ela era uma levita na casa do Senhor, ela gostava de fazer a obra. Com certeza tenho meus defeitos, mas hoje eu luto para que eu deixe boas memórias e ensinamentos para o meu neto, para ele possa ter orgulho de saber que eu sou a avó dele. Assim como os meus filhos, a gente erra muito como pais, né? A gente erra muito. Eu errei bastante com os meus filhos. E hoje eu olho para trás e gostaria de desmanchar um monte de coisa que não é possível. Como não é possível desmanchar, então vamos ser uma pessoa melhor, poder a gente dedicar mais para compensar os nossos erros. Eu acredito que todo pai e toda mãe erra, nunca pensando no mal, sempre querendo, achando que está fazendo o correto, né? E aí a gente erra. Infelizmente. Eu gostaria de ter crescido dentro de uma igreja evangélica. Eu gostaria de ter, aos meus 10, 12, aos 3, 4 anos, aos 20, 30, o que eu tenho hoje, o amor a Cristo, que eu aprendi, que foi um legado que o pastor Daniel deixou para mim. Porque foi através de uma palavra dele que eu entendi o amor de Cristo. Então eu recebi muitos legados bons. E eu quero transformar isso. Quero também ser uma pessoa que vai deixar bons legados, né? E a gente tem que ser corajoso. A gente tem que ser forte. A gente tem que crer nas promessas de Deus. Mesmo que para alcançar essas promessas você tem que desafiar gigantes. Você tem que deixar o medo de lado. Revestir com as armaduras do Senhor. Né? Ô Senhor, por que eu não estava na sua casa tanto tempo atrás? Teria tido mais tempo. E hoje eu aproveito todo o tempo e tudo que eu posso para compensar. 48 anos afastada, sem conhecer Jesus. É muito tempo, pastor. 48 anos eu fiquei sem conhecer Jesus, sem saber o que é o amor de Jesus, sem entender o que é o amor de Jesus. Eu não sabia. Mas o Senhor ainda teve misericórdia de mim e me concedeu essa graça e essa honra de conhecê-lo. É muito lindo. É muito bom estar na presença de Deus. Mas é só para mim? E o que eu posso fazer
Para as outras pessoas que estão com 40, 50, 30, 20, que ainda não conhecem. Eu não posso ser egoísta. Eu conheci, então eu preciso de deixar um legado de Cristo. Eu preciso mostrar o amor de Cristo. Eu preciso que as pessoas conheçam o amor de Cristo. É tão bom falar de Deus, é tão bom falar sobre Jesus, é tão bom falar a sensação do Espírito Santo, a paz, a alegria, o contentamento que ele traz. E eu não sabia o que era isso. Mas eu recebi esse legado. E glória a Deus por isso. E para mim receber esse legado, eu tive que ir no abismo, eu tive que ir no profundo, no poço. Sendo que eu poderia, né, ter vindo pelo amor. Não foi por falta do Gustavo tentar, não foi por falta da minha mãe tentar, mas eu não sabia. E quando eu olho para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, eu entendo. Porque eu também não sabia o que era isso. E nem como experimentar isso. Mas hoje eu sei. E o meu legado para essa igreja, porque eu estou orando em outros, é que as nossas crianças, essas crianças que estão ali na salinha, entendam esse amor de Cristo e queira viver ele e queira passar isso para gerações e gerações e gerações e gerações. Que leva esse amor de Jesus. Eu olho para essas crianças, eu olho para o futuro. Eu quero que o Emanuel esteja aqui pregando ou tocando. Eu não sei qual é o ministério dele, mas eu sei que Deus tem um ministério para ele. Mas eu quero ver o filho do Emanuel. Eu quero ver o neto do Emanuel. Eu quero ver o bisneto do Emanuel aqui, dentro da igreja. Porque nós temos que deixar esse legado para os nossos filhos e netos. Nós somos o espelho deles. Nós temos que demonstrar isso para eles. E também nós temos que construir o nosso legado dentro da igreja. É muito bom sentar, ouvir a palavra, mas é muito bom trabalhar para o Senhor. Não tem nada mais que traz tanta alegria no coração do que você fazer a obra. Eu olho para essas crianças, eu sinto tanto amor neles, que dá vontade de levar todo mundo embora para minha casa. Eu amo essas crianças. Então, a gente cansa, gente. Quando você fica na salinha, eles dão um baile. Mas é um amor tão gostoso, é algo... Eu chego em casa feliz. Eu deito cansada, mas eu durmo feliz. É uma paz inexplicável, é uma alegria que não tem tamanho, não tem nada que compara do que você trabalhar para o Senhor, com o coração aberto, cheio de alegria. É muito gostoso. E o Senhor recompensa a gente. E novamente, que possamos ser corajosos, audaciosos como Caleb, assim como Axa foi, assim como Caleb foi, assim como nós seremos. Já somos. Porque nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, nós já vencemos. Agora nós temos que construir, nós temos que dar continuidade ao que nós estamos fazendo aqui. Tem muita gente fora da igreja, tem muita gente, assim como eu, que não conhece Jesus. E é um desperdício de saber que essas pessoas vão passar por essa vida e não vão conhecer Jesus. Não vão sentir a presença de Deus, que ela é incomparável. Incomparável, não tem nada que se compara a essa alegria. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Assim como eu disse, não foi essa palavra que eu preparei, mas foi o que o Senhor quis trazer. Amém? Pai amado, Pai querido, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Graças te dou, Espírito Santo de Deus, pela mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, nós te agradecemos, Pai, por o Senhor ser presente na nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, por o Senhor permitir a gente conhecer o Senhor. Nós permitir, Senhor, nós sentirmos a sua presença. Pai, em nome de Jesus eu sou grata. Eu sou grata pela igreja que o Senhor nos colocou. Eu sou grata pela vida de cada um aqui, Pai. Eu sou grata pelo trabalho, Senhor, que a igreja faz. Eu sou grata, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estar falando do Senhor, de estar vivendo a sua presença, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus, porque somos tão
fracos, tão pequenos, mas a sua grandiosidade é que nos colocam de pé e que muda a nossa mentalidade em Cristo Jesus. Amém.